iniciou aí a gravação e pronto, a mulher já falou aí não sei o que eu não sei. Você coloca a sua frequênciazinha, certo? Daquela mesma forma. Vou só, aqui quando eu tô olhando no chat aqui, aí vai fechar a câmera. Mas como tá tudo da outra aula, aí dá certo, certo? Não tem material de vocês. Gente, o seguinte, a gente retorna aqui às nossas atividades, né? Nossas aulas, nossas aulas aqui online. A paralisação que a gente teve foi a questão da nota em relação aos vistos de vocês, né? Aqui eu tenho aqui um panorama aqui mais ou menos como é que ficou o nono ano, certo? O nono ano, aqui a gente ficou aqui com 6 alunos que tiveram as suas anotações aí de forma concluída, certo? A gente adotou um critério aqui para ver se os alunos tinham pelo menos uns 70% do conteúdo. Então, nessa minha revisão, eu encontrei 6 alunos que tinham todas as atividades aí concluídas, uma boa parte do que a gente tinha trabalhado, tá certo? Então, eu aconselho vocês do nono ano, nós vamos falar de costume, e peguem de fato, pessoal, as atividades, certo? Não deixe de fazer não, copie o conteúdo, a matéria, porque isso aí vai facilitar a vida de vocês para um simulado, estudar, pesquisar, certo? E principalmente para a questão da nota, né, que a gente adotou aí como critério, para completar aqui nosso sistema de avaliação, a gente pegou como uma parcial. Então fica aqui como experiência esses alunos que não tiveram, estavam com atividade incompleta, tá certo? No ano, muita gente que não tinha absolutamente nada mesmo do material, eu fiquei assim assustado, ainda bem que a gente faz a correção sentado numa cadeira, né? Dava para cair no chão porque eu estava sentado. Então, assim, é inadmissível, gente, é inaceitável a gente ter 6 meses de aula, o visto foi de maio até dia 29 de outubro, e alunos que tinham, no máximo, umas 10 páginas de álgebra copiado, certo? 10, para vocês que acompanham as aulas e sabem, 10 páginas é 2 aulas minhas. Só pegar a atividade aí de 15 questões aí que eu resolvi aí, dá até 10 páginas brincando, tá certo? Então, teve uma aluna que eu nunca esqueci, ficou assim marcado, foi o primeiro caderno que eu peguei. A menina estava com 2 cadernos, certo? 2 cadernos daqueles, aí era 2 matérias, certo? E aí eu fui contar quantas páginas essa pessoa tinha, certo? Então, eu adotei esse critério aí, a aluna tinha, se não falha a memória, tinha 52 páginas escritas. 52 páginas que não tivesse, é coisa demais, tá certo? Então, fica aí como experiência para vocês, para as próximas atividades que possam ser adotadas, né, nesse critério, tá bom? E vamos aqui para a nossa parte. A gente vai continuar o conteúdo de funções, certo? Conteúdo de funções. Deixa eu voltar aqui, gente. Eu estou com o celular novo aqui. Para vocês, eu já fiz de tudo aqui, né? Eu já troquei celular, já troquei o provedor da internet aí, não sei nem se diz isso. Eu tinha uma quantidade X, eu pedi para aumentar aí para ver se melhora. Né? O que eu pude fazer dentro das minhas possibilidades, eu fiz, né? Agora eu preciso da parte de vocês. Ó, na aula do dia 29,
eu encerrei com uma atividade que eu chamei de exemplo 1. Eu pedi para você assinalar o diagrama que pode representar uma função. Eu vou fazer o exemplo 2 da mesma forma, só mudando o diagrama de flechas. A gente vai partir dessa ideia aí de funções. Por quê? Porque a primeira questão cobrada no simulado vai ser sobre esses diagramas de flecha. Vai estar lá o desenho lá, e você vai marcar a alternativa com toda a convicção do mundo. Né? Você não precisa nem calcular nem nada. Você vai olhar para o telhado da sua casa aí, mentalmente, é essa daqui. Por quê? Porque vocês aprenderam. Tem como não aprender sem exercitar. Eu estava falando para os meninos, eu vou pedir para vocês pesquisarem. Vá no Google, vá no Google e você vai, deixa eu escrever mais Google. Você vai pesquisar aqui pirâmide de aprendizagem. Certo? Aí lá você vai encontrar o seguinte, ó. Quando o aluno ele só assiste as videoaulas, ó, só as aulas, videoaula, ele vai absorver 10% do conteúdo. Se ele vai assistir a videoaula e ele faz mais resumo, ele anota a matéria que está trabalhada, isso aqui salta para 70% de absorção do conteúdo. Olha aí, pessoal. Isso aqui não sou eu que digo não, certo? Tá lá, pode ir lá, olhar lá os artigos que tem sobre isso aqui. Se o aluno faz isso aqui, ó, videoaula, mais resumo, mais exercícios, que eu vou colocar aqui questões, isso aqui vai para 95%, gente. Isso aqui é sério, minha gente. De absorção do conteúdo. Tá percebendo? Aí o aluno fez só isso aqui, ó. Ele não copiou a matéria. Ele vai ter 10% do conteúdo. Certo? Absorvido. Então isso aqui é importante. Isso aqui são estudos de neurocientistas, pessoal que estuda nessa área aí. Isso aqui é muito sério. Se vocês quiserem ver aí, pesquisem no Google aí. Certo? Mas vamos aqui para o que interessa, né? Nossa aula hoje é a aula de número 72. Hoje são 18/11/2020. Álgebra. Então, pessoal, para os alunos aí que estão com a atividade em dias aí, parabéns, né? Você já tem aí uma nota a se preocupar. Aqueles que não vão atingir a média, também não é o fim do mundo, não. Ainda tem um monte de atividade aqui para a gente fazer. Já tem simulado aí, já previsto aí para daqui a pouco, tá entendendo? Então dá para você recuperar. Acabou-se o mundo, não. Mas é uma coisa, uma chance que, assim, uma coisa bem simples, né? Uma atividade bem simples, que era só dar o visto no caderno, você estaria com a sua notinha lá, estava despreocupado. Mas vamos lá. Exemplo 2, certo? Vou fazer aqui o exemplo. Eu fiz o exemplo 1. Vou fazer o que? Exemplo. Mesma coisa, mesma pergunta. Ó. Assinale os dias. Aí, professor, o senhor já vai começar logo assim, meio bufo com questão? É, porque a gente já viu o conteúdo todinho, né? A gente já viu aqui os diagramas, lembra? Ó? As setinhas e tal. A gente disse que o conjunto A, o conjunto B, aqui eram os valores de X, aqui eram os valores de Y, aqui era o domínio, aqui é o contradomínio, e os valores que são. A gente já viu tudo isso aqui, já. Lei de formação. Tá tudo aí bonitinho nas aulas aí. Quem tiver alguma dúvida, ou que não lembra mais, vai lá para o canal do YouTube lá e assiste lá a videoaula de número 71, do dia 29 do 10. Certo? Mas a gente recapitula aqui, não tem problema não. Exercício aqui não vai faltar aqui no livro de vocês. Assinale os diagramas, que eu estou colocando esses dois aqui, porque eu cobrei no simulado.
Aí depois a gente vai atacar as questões aqui do livro, certo, pessoal? Assinale os diagramas que podem representar uma função de A em B. Aí eu vou colocar aqui os exemplos. O A, o B, o C, o D. Vai vendo aí, ó. Esses pontinhos aqui, os elementos, certo? Não vou colocar que não precisa aqui. Tá certo, pessoal? Esse está ligado a esse, e esse está ligado a esse. Esse está ligado a esse. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Aí esse aqui também vai para esse, ó. Esse aqui também é para esse. Ficou feio, né? Aqui, né? Pera aí, pessoal. 2, 3, 4. 2, 3. 2, 3. Esse para esse e esse para esse. Esse para esse. Esse para esse e esse para esse. Ficou melhor, né? Ué. Ué, esse aqui, ó. Esse cara tá ligado para esse. Esse aqui tá ligado para esse. E esse ligado para esse. Pronto. Deixa eu acessar isso aqui mesmo. A, B, C, D, E. Eu tinha feito até o F, o exemplo 2. Deixa eu ver se acabou o F aqui. Vai ficar igual o exemplo 1. Vou tentar, certo? O A e o B. O que mais aqui invocado? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Não vai dar não. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ligado para esse. Esse para esse e esse para esse. Esse para esse. Esse para esse. Vamos aumentar aqui. Pronto, gente, ó. Enquanto vocês copiam aí. Ixi, mas se eu for puxar isso aqui, vai apagar aqui o negócio. Não vai apagar, não, vai fechar a câmera. Tá dando para enxergar a câmera direitinho aí, gente? Coloca aí alguma. Professor, Eu tenho que fechar aqui meu. Por que fez esse ar tão grande aqui? Se eu fechar aqui o meu, eu te escuto. Se eu fechar no. Fala aí, Sara, que eu vou fechar meu áudio aqui. foca a câmera, por favor. Pronto, vou focar aqui agora, viu? Peraí, deixa eu ver se eu mexer aqui vai dar certo aqui. Olha se deu certo.
Melhorou? Opa, valeu. Gente, ó, enquanto vocês copiam aí, tira print, essa primeira questão de simular, você não pode errar uma questão dessa. É só você buscar o conceito de função, certo? O que é o conceito de função? É que, só dando para o balãozinho aqui, para o diagrama de flecha, o conceito que eu coloquei lá, a anotação é: cada elemento do conjunto A associa-se a um único elemento do conjunto B. Repetindo, cada elemento do conjunto A, obrigatoriamente, vai se associar a um único elemento do conjunto B. Certo? Vamos lá. Essa letra A obedece essa minha regra? Essa minha lei de formação? Sim ou não? A letra A obedece ou não obedece? Coloca aí no chat aí. Obedece. Muito bem. Então, cada elemento, ó, aqui, ó, esse elemento está ligado só para esse outro está ligado só com esse outro está ligado só com esse. Então, esse aqui é função. Certo? Eu vou escrever função assim, tá certo, pessoal? Isso aqui é função. Ou então eu vou dizer só o seguinte. Vou fazer só o seguinte. Eu vou só marcar. Esse aqui marque, né? Assinale o diagrama que pode representar uma função de A em B. Isso aqui é uma função de A em B. Lembrando, o primeiro balão sempre é o A, o segundo balão sempre é o B, certo? Essa é a ordem. Aqui, A e B, ó. Esse aqui é a função, pessoal, ó. Cada elemento desse aqui está ligado ao um único elemento do B, também é função. Você marca isso aqui também, ó. Embora ficou meio entrelaçado, a coisa ficou meio bagunçado, né? Mas isso aqui é função, tá certo? A gente pega livros mais técnicos e eles não gostam dessas coisas assim, não. Perpendicular, essas coisas aqui, retas concorrentes, não. É sempre paralelos assim. São mais técnicos, mas não vai interferir em muita coisa, não. Essa C, pessoal, aqui, cada elemento do A está associado a um único elemento do B, obedece ou não? Coloque aí. Não obedece. Perfeitamente. Por que, que não obedece? Ó? Tem esse elementozinho aqui, ó, que ele não está ligado, ó. Certo? Ele não tem setinha. Então, isso aqui eu não vou marcar, tá certo? Aqui, se está correto, mas esse último aqui, ele tornou a sentença aqui como sendo o diagrama, na verdade, como sendo um diagrama falso, não é uma função. A letra D. A letra D é a função. Cada elemento do A está associado a um único elemento do B. Deixa eu só consertar aqui. Ah, não, né? Ó, onde é que está o erro aqui, ó? Acho que a D não obedece. Isso, a D não obedece. Por que que não obedece, ó? Esse aqui, ó, esse cara aqui, ó. Ele está associado a dois elementos do B ao mesmo tempo. Não pode, certo? Pode existir isso aqui? Pode existir isso aqui, ó. Esses três aqui, ó, está ligado a um único elemento, ó. Esse para cá, esse pra cá. Pode, se não tivesse isso aqui, podia ser, porque esse elemento daqui do A está associado a um único elemento do B. Esse daqui também, que é outro elemento, está associado a um único do B. E esse aqui, ele não pode ao mesmo tempo. Tá certo? Não pode ao mesmo tempo. Correto? Então a D também a gente não faz porque o erro está ali. A letra E. A letra E, só por conta disso aqui, ó.
Está errado. Embora isso aqui fique sozinho, ó, mas esse está associado a um único elemento do B, esse outro elemento está associado ao outro elemento, ao único elemento do B, e esse aqui também. Mas por conta desse aqui que tá, não tem associação, ó, ele quebra a regra. Qual é a regra? Cada elemento do conjunto A obrigatoriamente se associa-se a um elemento do conjunto B, para ser uma função, tá certo? Embora esses dois aqui estejam no mesmo elemento, mas pode. A letra F, vamos ver aqui a F. A F está aqui, mesma coisa, né? Ó, esse carinha aqui também torna ela falsa, né? Ele está ligado a um e a outro ao mesmo tempo. Ó. Dois setinhos saindo do A. Então, não é. Então, quem foi que ficou? Só a A e a B. O resto, tudo não é função. Tá bom? Tá entendido, minha gente? Vou botar uma questão dessa no simulado, vocês acertam, né? Vou botar não, que eu já botei, já enviei até o simulado já. Já tá lá, é só você estudar, tem o material lá. Pode ir? Vou apagar aqui. Agora a gente vai para as questões aqui do livro, tá bom? Agora o negócio aqui é mais embaixo. Vamos separar aqui as crianças, né, dos adultos, tá certo? Ó, já começa logo essas questões aqui da página 89. Página 89, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Não tem medo de questão não, pessoal. Certo? Página 89. Na pior hipótese que eu não consegui fazer, eu deixo para vocês fazerem na prova, tá certo? Brincadeira sem graça, né? Tinha um professor da faculdade que ele sempre dizia isso. Essa que eu não sei resolver, vocês resolvem que eu vou botar na prova. Ó, vamos aqui. Claro que não é bem assim. Página 89, vamos aqui pro passo a passo. Encontrar aí, ó. São as questões do passo a passo. Com muita calma, muita tranquilidade. Sem medo aqui, é uma coisa bem tranquila aqui. Vamos lá. Se não entendeu, eu explico de novo. Perguntem. Diz o seguinte: dados conjuntos A, vamos anotar aqui os conjuntos aqui, os elementos. 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B? Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E a função f de A em B, ele está dizendo que é função. Com a lei de formação, ó, isso aqui é a lei de formação, é a regra. Y é igual a x menos 1. Calcule, letra A. O conjunto imagem da função. Letra B, o domínio da função. Letra C, o contradomínio. E letra D, f de 2 e f de 3. Gente, posso voltar a fita aqui? Posso voltar a fita aqui? Não vai dar pra gente resolver essa questão agora, não. Por quê, professor? O senhor não sabe, não? Não, eu sei. É porque vocês... Eu não fiz ainda nenhum exercício parecido com esse. Na hora que eu lembrei. Deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu voltar aqui. Esquece aqui. A gente vai resolver, mas não agora. Peraí. Eu lembrei que eu não falei disso aqui. A lei de formação. Que está cobrando aqui f de 2 e f de 3. Certo? Vamos para cá. Vamos continuar aqui. Esquece. Vou continuar aqui a matéria aqui. Eu vou botar aqui função. Coloca aí para mim. Função. Continuação. Função. Aí você coloca assim, ó. Noção intuitiva.
certo? Aí presta atenção no seguinte, ó. Noção intuitiva. Vamos ver o seguinte. O preço, presta atenção. O preço de um livro, o preço de um livro em uma livraria é de R$ 70. Observando. Que é isso, professor? Outro exemplo? Não. Aqui é só o conteúdo mesmo, a teoria. Observando a tabela, podemos ver. A gente vai precisar disso aqui para entender. Podemos ver o valor a ser gasto de acordo com a quantidade de livros comprados. Aí veja bem aqui, ó. Olha a tabelinha que eu vou fazer aqui, ó. Número de livros. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, pontinho, X. Certo? Deixa eu fazer que a coisa bem mais organizadinha, né? Aí aqui do outro lado eu vou colocar preço em reais, certo? Vai vendo aí a situação. Mas que sai aqui, alguns aqui é complicado, né, gente? Não vai dar certo. Quando é 3 vai ficar aqui, quando é 4 vai ficar aqui. Aí pontinho, vai ficar X aqui, ó. Certo? Aí presta atenção aqui, ó. Vou preencher aqui. Deixa eu botar esse 70 mais pra cá pro canto. Aí aqui eu vou colocar isso aqui, ó. Valor unitário. Valor unitário. Isso, professor, não sei desenhar essa tabela não. Não precisa, você faz aí na linhazinha do caderno, mais fácil. E ó, sou eu aqui, sentado aqui no chão, de joelho e fazendo uma cerâmica. Eu não consigo, né? Certo? Concorda, né? Então vamos aqui, ó. Tá dando para enxergar aí, gente, tá? Direitinho. A imagem tá embaçada não, né? Pronto. Ó, a gente não pode ir para essas questões aqui agora não. A gente tá verde ainda. Tem que ver mais alguma coisinha aqui. Deixa eu ver as anotações aqui. Tinha pensado aqui que eu tinha já... Até a C dá pra gente resolver. A B e a C. A gente já viu isso, que é imagem, que é domínio, que é quando eu tô falando das questões aí da página 89. Mas a gente não sabe o que é o F de 2, o que é o F de 3. Essa tabelinha aí, pra gente montar, então eu vou montar aqui. O que acontece, gente? Todo aluno, todo aluno sai do ensino médio, ele só sabe fazer uma leitura de gráfico.
leitura direta. Eu sempre disse isso para vocês. Certo? Só que para você ter um gráfico, a gente vai ver aqui, ó, se você passar aqui as páginas, você vai 89, tem os exercícios, aí 80 a 90, a 91 mais questões, aí você vai lá para 92, representação gráfica de uma função, certo? A gente vai montar gráfico. Ó, toda tabela, ela tem uma função, ela tem uma expressão matemática para construir essa tabela. A tabela não aparece do nada, não. O que ele vai trazer aqui é o seguinte, ele pode te entregar a tabela e querer a função e o gráfico, correto? Olha essa situação, ele tem que te dar uma coisa para tu achar as outras duas, para correr atrás das outras duas. Ele te deu a tabela, que nesse caso aqui, aí você vai atrás da função e do gráfico. Mas vamos com calma. Se ele te der a função, aí tu vai atrás da tabela e do gráfico. Correto? Tá dando para entender? Porque tem três pilares aqui, ó. Função, a tabela e o gráfico. Função, tabela e gráfico. Se existe função, existe o gráfico, existe a tabela. Se existe a tabela, existe a função, existe o gráfico. Se existe o gráfico, existe a tabela, existe a função. Tá dando para compreender aqui? Se tem um, dá para encontrar os outros dois. Eu quero resumir essa história. Então, pronto. Aqui, ele vai trazer uma situação de que uma pessoa compra um livro na livraria, esse livro custa, né? O preço, ele deixa bem claro aqui, ó, o preço de um livro. Olha aqui, ó. Deixa bem claro aqui. O preço de um livro é R$ 70. Observando a tabela, podemos ver que o valor a ser gasto de acordo com a quantidade de livros, eu errei aqui na leitura. Observando a tabela, podemos ver o valor a ser gasto de acordo com a quantidade de livros comprados. Pronto. Aí tá aqui, ó. Olha aqui. Números de livros, tá aqui no lado esquerdo, né? Um livro, eu vou pagar R$ 70 porque é o valor unitário. Gente, se eu tenho 2 livros, se eu for comprar 2 livros, eu vou ter 2 vezes R$ 70. Não precisa ser gênio para saber essa conta aqui não, que eu vou pagar R$ 140, né? Tá certo? Se eu tenho 3 livros, eu vou pegar 3 vezes R$ 70, que vai dar 210, né? Se eu tenho 4 livros, eu vou pagar 4 vezes R$ 70. Que vai ser o quê? 280. E assim por diante. Ó. Se eu tenho 5, se eu tenho 6, se eu tenho 7, se eu tenho 1 milhão. Se eu tiver X livros, a quantidade de X, eu vou pagar. Ruim que eu botei o X assim, né, cara? Deixa eu pagar esse X de vez, eu vou botar um ponto. Sabia que isso aqui ia dar errado. Porque a letra X você vai confundir, né? Então, o X, a multiplicação, eu vou botar o ponto, certo? Aqui é 2 vezes 70. Isso aqui você já sabe nessa altura desse campeonato. 20 anos de curso de matemática, não souber que o ponto é multiplicação. Aí é para matar do coração também, né? Tá bom? Brincadeiras à parte, vamos aqui, ó. Então, se eu tenho X números, se eu tenho X livros, eu vou ter X vezes 70. X vezes 70. Mas o que é X vezes 70? É 70x, cara. E aqui eu já encontrei a lei de formação. Por quê? Ele tá, a minha função, ela sempre vai ter essa estrutura aqui, ó. Y é igual a AX mais B. Certo? Nesse nosso caso aqui, o Y, nosso Y ficou igual a 70x. Né? Aqui é a função completa. Ela não tem o termo aqui, o coeficiente aqui, constante não. Então, ó, é 70x aqui meu Y. Por mais que eu não tenha falado isso aqui, eu acho que isso aqui também é precoce a gente falar. Vamos imaginar o seguinte, ó. Esses meus camaradas aqui é o domínio. Professor, por que o nome é domínio? Olha como a matemática é interessante. É o domínio porque eles não precisam de ninguém, eles dominam tudo. O livro não precisa de ninguém para existir aqui não, entende? Vamos analisar bem as minhas palavras. O livro está ali.
Ele não depende de ninguém, não. Ele vai existir ali, ele vai estar ali, certo? Se eu tenho 2 livros, vai estar os 2 livros ali. E não tem nenhuma constante que vá variar a situação dele, não. Ele vai estar parado ali na prateleira até a pessoa vir e comprar. Quando a pessoa vem e compra, eu tenho aqui o contradomínio. Eu tenho aqui o contra... Eu vou chamar... Não sei se eu chamo contradomínio mais imagem. Deixa eu pensar. Não, vou chamar de imagem mesmo. Vou chamar de imagem, fica melhor pra gente. Eu tenho a imagem. Por quê? Porque esse aqui são os valores que vão variar. É o X. Esse, meus camaradas, aqui é o Y. Você sabe isso que eu já falei. O domínio é os valores de X, é o balão A, e a imagem é os valores de Y, é o balão B. Tá certo? E todos aqueles que têm correspondente. Se a gente fosse fazer, gente, se a gente fosse colocar aqui no diagrama, a gente ia colocar 1 ligado a 180. Aquela bolinha do A para o B era 1 ligado a 7 por 180. Depois 2 ligado a 180. 1 ligado a 70. Perdão, pessoal. 1 ligado a 70. Aí depois 2 ligado a 140. Depois 3 ligado a 210. Depois 4 ligado a 180. Aí depois eu tenho x ligado a 70x. Certo? Então a lei de formação, isso aqui é uma função. Né? E aí a lei de formação é que os valores de y é igual a 70 vezes o valor do x. A gente vê essa proporção aqui. Não sei se vocês conseguiram me acompanhar no raciocínio, certo? Então a gente tem a notação da nossa função é essa aqui, ó. Isso aqui é a notação da nossa função. Aí, por que que x é o domínio? Porque x não depende de ninguém. Agora o y depende do x, ó. Se eu colocar 2 aqui, dá o y 140. Se eu colocar 10, o y dá 700, 10 vezes 70. Então, o x, a gente chama que é a variável independente, ou seja, não depende de ninguém. E o y é a variável dependente, ela depende do valor do x. Tá dando para acompanhar, gente, aí? Tudo bem? Podemos ir? Pode ser? Ó, então vamos continuar aqui. Já vai terminar a aula, né? Já vai terminar, não vai dar para falar mais nada, não. Bom, só tem um minutinho mesmo, já 4h34. Não vou continuar não, porque não vai dar tempo para fazer o raciocínio, tá certo? Amanhã a gente continua aqui, nessa parte. Alguma dúvida, gente? Se tiver, pode perguntar. Ó, só pode apagar aqui, pode a parte de cima? Ó, só para já terminou a aula aqui, mas só para você ter uma noção aqui intuitiva da coisa. Ó, vamos fazer o diagrama de flechas, né? Os balõezinhos, né? Ó. Essa minha primeira bolinha aqui, ó, é o número de livros. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 e tem um X. Aí no meu segundo balão é o preço. Em reais. Aí eu tenho aqui, ó, 70, 140, 210, 280 e esse outro que eu não sei, que eu chamei de 70x. Então, esse daqui é para 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 esse. Tá certo? Então, o que acontece? A minha função, isso aqui é uma função? A minha função f de x é igual a 70x. Esse valor aqui depende desse daqui. Por isso que essa variável aqui é o y. Isso aqui é o y, isso aqui é o contradomínio e a imagem ao mesmo tempo. Eu vou chamar assim, contradomínio
mais imagem. Porque corresponde, né, gente? Cada um desse aqui, ó, ele vai ser automaticamente o contradomínio e a imagem ao mesmo tempo, porque todo mundo está ligado, tá certo? Todo mundo tem aqui um correspondente. Mas nem sempre é assim, né? Poderia existir um aqui que não tivesse, por exemplo, se fosse esse aqui, ó, não tivesse nada, aí quem seria o domínio? O domínio seria, perdão, contra o domínio, 70, 140, 210, 280, 7x, 70x. Mas quem é a imagem? A imagem seria 70, 140, 210 e 70x, porque a imagem não é isso. Isso não tem correspondente com o A, tá bom? Só um exemplo aqui, mas como esse aqui coincidiu, eu posso falar na livre expressão aqui, eu posso falar isso. Isso aqui é o domínio, só para encerrar, estou indo embora, domínio. Isso aqui são os valores de x, tá bom? Belezinha, gente? Vamos embora. Vamos pegar um pãozinho de café, né? Tá bom? Vamos lá. Tchau, pessoal. Até amanhã. Amanhã a gente continua aí essa brincadeira aqui de funções. Aí amanhã a gente organiza a situação para ter bagagem para responder essas questões aqui. Eu queria responder lá com vocês, né? Também é demais, né? Tá certo? Tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigado pela atenção, viu?